Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Evite conversar, circular pela igreja, enquanto a palavra estiver sendo ministrada. Fique bem atento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Chame o seu irmão do lado para ler com você, se ele não trouxe Bíblia. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Atos, capítulo 4, versículo 32, diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. E repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Todos digam amém. Amém. Vamos fechar os olhos. Fala, Senhor, conosco nesta manhã de domingo, reunião de obreiros e pastores, Santa Ceia. Hoje é uma manhã especial, Pai. Fala com cada um aqui, nos ensina, que nada tire a nossa atenção, mas que nós sejamos influenciados por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Amém, queridos? Eu quero ministrar nessa manhã para vocês, não só esse trecho. Eu vou tentar ministrar para vocês hoje o capítulo 1, 2, 3 e 4 de Atos. Porque mostra como nasceu a igreja. E não me refiro à igreja apostólica romana, não me refiro à igreja protestante, não me refiro à igreja Vale de Bênção, nenhuma outra denominação. Igreja de Cristo. Esse texto, ele é um texto de Lucas, Atos dos Apóstolos. Esse texto, Lucas escreve assim que encerra os fatos da morte e ressurreição de Cristo. Nessa altura aqui, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado ao terceiro dia, e já tinha aparecido aos discípulos e algumas outras pessoas por um espaço de 40 dias. E Lucas faz um relato sobre isso. Esses primeiros capítulos, Lucas está falando desse momento. E como que estava a igreja, como que estavam os cristãos, seguidores de Cristo nesse momento? Eles não estavam bem, porque eles estavam vivendo algo novo. Era uma mistura de sentimentos que vocês não imaginam, de decepção, de frustração, porque eles, maioria deles, judeus, acreditavam que Cristo seria libertador do Império de Roma. Então, na cabeça de alguns, eles não tinham compreendido que Cristo não veio apenas para libertar o homem de algum domínio, mas Ele veio para libertar o homem principalmente do corpo da morte eterna e do pecado. Então eles estavam com essa mistura de sentimentos dentro de si.
Daí Jesus aparece a eles. E Jesus aparece para eles, trazendo a eles uma palavra de consolo, dizendo: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vou, mas de lá dos céus o Pai enviará para vós o Espírito Santo. Ou seja, no Antigo Testamento Deus esteve com o povo através dos profetas, através das profecias, usando os juízes, usando os reis. E nós encontramos no Evangelho mostrando que o Deus encarna, o Verbo se fez carne e habita entre nós. Então Cristo habitou entre nós, e Cristo agora vai. Ficaremos órfãos? Não. O Espírito Santo virá. E esse Espírito Santo que veio para a igreja em Atos capítulo 2, esse Espírito Santo, ele não voltou para o céu, ele continua aqui, ele continua agindo aqui na minha vida, na tua vida. O Espírito Santo, ele continua se movimentando entre nós. Por isso, quando você entra na igreja e você chora, é porque o Espírito Santo tocou. Quando você louva e sente a presença de Deus, é porque o Espírito Santo está aqui com você. Quando você está na tua casa e começa a orar e você sente um abraço, é a presença do Espírito Santo contigo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, Atos dos Apóstolos podemos dizer que são os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Quem entendeu, diga amém. Então, Atos capítulos 1, 2, 3 e 4 mostra isso. Eles estavam dispersando. O que é dispersando? Cada um indo para um canto. O Espírito Santo, ele funciona como um imã, ele atrai. Diga para o seu irmão do lado: o Espírito Santo atrai. Tem pessoas que elas não têm o Espírito Santo, que elas espalham. Quem tem o Espírito Santo, ele ajunta. Eles estavam espalhando, cada um estava indo para um canto. Daí o Espírito Santo veio e reuniu todos, juntou todos. E essa palavra nós chamamos de juntar todos. Atos chama essa palavra de comunhão, ou koinonia, comunhão. Fala para o seu irmão do lado: nós temos que viver em comunhão. Tem que ser unido, a gente tem que estar aqui, ó, unido. Um time de futebol pode ser um time com grandes jogadores, mas se não tiver, no futebol a gente não usa a palavra comunhão, né? A gente usa outra palavra, entrosamento. Se não tiver entrosamento, não vai. Uma empresa, uma equipe de trabalho é a mesma coisa. Na música funciona da mesma coisa. Você pode colocar os melhores músicos. Nós usamos outro termo na música: harmonia. Se não tiver harmonia, não vai. Então essa igreja, ela começa a sofrer o efeito da comunhão. Se por um lado a comunhão promove a presença de Deus, Paulo vai falar em Efésios que a nossa luta, ela é espiritual. E existe uma luta espiritual, uma luta no mundo espiritual que quer impedir a comunhão na igreja, a comunhão na nossa casa, a comunhão na nossa vida. Então, se eles estavam se unindo para buscar a presença de Deus, para buscar o batismo com o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, existe uma força maligna tentando separá-los. E Atos é o livro que mais fala sobre isso, ao meu ver, ou um dos que mais falam. Porque esta igreja de Atos, ela começa a sofrer, primeiro, perseguições. Eles começam a passar por perseguições. 2, eles começam a sofrer dificuldades.
E 3, eles começam a passar ou sofrer pressões. Eles começam a ser pressionados, eles começam a passar por perseguições, por dificuldades. Para quê? Para eles se separarem e para a obra enfraquecer. Daí você pega essa palavra e traz ela para a nossa vida de hoje. E você começa a perceber que essas mesmas situações nós passamos também. Perseguições, dificuldades e pressão. O obreiro, o pastor, aquele que se coloca para fazer a obra, ele é perseguido. E como nós somos perseguidos? Às vezes em casa, às vezes a perseguição dentro da própria igreja. Quem está entendendo, diga amém. Como nós passamos por dificuldades, e percebe que quando as dificuldades começam a vir na nossa vida, nós temos uma tendência a querer deixar a obra, deixar o trabalho, deixar o ministério. É tanta dificuldade que nós passamos, que nós não queremos fazer mais nada na obra. É difícil. As pressões que nós passamos espirituais, só Deus sabe, irmãos, quanta pressão que um pastor passa, que um obreiro passa, só Deus sabe. E essa igreja de Atos, eles começam a sofrer um bombardeio, espiritualmente dizendo, politicamente dizendo, porque o Império de Roma queria parar a obra de Deus. Eles queriam acabar com a obra de Deus. Os judeus queriam acabar com a obra de Deus. A igreja de Atos, ela tinha uma pregação apenas. Uma. O que eles pregavam, pastor? Jesus ressuscitou. Qual que era a pregação deles? Jesus. Mais alto, qual era a pregação deles? Só pregavam isso, irmãos. E já era o suficiente. Eles não pregavam Deus vai abrir porta, eles não pregavam Deus vai restituir. Isso aí é invenção moderna, pós-moderna. Eles não pregavam receba isso, receba aquilo. Eles pregavam Jesus ressuscitou. Só isso. E essa ideia do Jesus ressuscitou trouxe morte para muitos apóstolos. Estevão, o primeiro mártir da igreja, diz a Bíblia que ele foi morto pregando essa mensagem. Diz a Bíblia que Estevão estava numa praça pública, pegaram ele, levaram ele para uma praça e começaram a pegar pedras para apedrejá-lo. E diz a Bíblia que Estevão, Atos capítulo 7, Estevão de pé começou a pregar: ei, Jesus ressuscitou, ele está vivo, ele morreu, vocês mataram ele, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E os judeus diziam: cala tua boca, ou nós vamos te matar. Estevão dizia: pode fazer o que vocês quiserem, mas ele ressuscitou. É tão verdade que ele ressuscitou, que eu estou olhando para o céu, eu estou vendo o céu aberto, e ele está à direita de Deus Pai. Ele ressuscitou, ele está vivo, aleluia. Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Quando estão me aplaudindo e exaltar o Senhor essa manhã. Aleluia. E a morte de Estevão, ela não fez o povo parar, queridos. Quem entendeu, diga amém. Eles não pararam, não. A morte de Estevão foi combustível, foi gasolina na fogueira, irmãos. Aumentou o fogo. O que é capaz de fazer você parar? Em nome de Jesus. O que é capaz de fazer você desistir da obra?
O que é capaz de fazer você abandonar o ministério? Pressão, perseguições, dificuldade financeira, perder alguém querido. O que é capaz de fazer você parar a obra? O que será que é o meu ponto que, se tocar, eu paro? Porque esses homens que eu estou pregando para vocês são parados. Eles foram até o fim. Diga para o seu irmão do lado: Deus quer que você vá até o fim. Glória a Deus. São parados. Mas hoje em dia nós temos visto algumas pessoas deixando de fazer, porque algumas paixões lá fora chamaram mais atenção, porque algumas coisas que o mundo oferece foram mais atrativas, então vou parar. Outros, alguns problemas, que ficou desempregado, porque perdeu o emprego, perdeu aquele carro que tinha, vou parar. Às vezes porque a saúde foi tocada, vou parar. Você sabe que eu tive uma opção alguns anos atrás, porque a vida de um pastor é uma pressão, é um estresse muito grande. E alguns anos atrás, quando eu fui diagnosticado com cisto no cérebro, o médico disse: olha, operar aí é meio complicado, melhor você não operar não, muito arriscado. O médico que me acompanha até hoje, Dr. Maurício, o doutor não tem como operar não, mas se você quiser viver bem, dá uma segurada aí, dorme mais horas por dia, tem uma vida mais tranquila. Você sabe que eu sou pastor, né? Mas Senhor, e agora? Posso dar aula, né? Porque eu tenho uma formação aí, dá para de repente dar aula, fazer outra coisa na minha vida. Mas a paixão do Espírito Santo, irmãos, não me deixa parar. Não falei, quer saber? Enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, eu estarei em cima do altar fazendo a vontade de Deus. E o dia que Deus resolver abrir os céus e me levar, que Deus faça. Mas enquanto eu respirar, enquanto houver fôlego de vida, os meus lábios serão para anunciar que Jesus ressuscitou. Amém? Quantos podem aplaudir e exaltar a Cristo nessa manhã de hoje? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Jesus fala assim para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão anunciar. Daí os discípulos ficaram ali até receber o Espírito Santo. Atos capítulo 2. Estavam todos unidos, unânimes em oração, 100 e poucos crentes unidos, e o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles foram cheios, começaram a falar em outras línguas. Todos foram cheios pelo Espírito Santo. Diz a Bíblia que Pedro toma a palavra. Isso que aconteceu, varões galileus, já tinha sido dito. O profeta Joel já tinha anunciado lá atrás que no final dos tempos toda a carne seria cheia do Espírito Santo. Jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. Já estava dito. O que aconteceu agora foi o derramar do Espírito Santo. Arrependei-vos, porque Jesus ressuscitou. Quantos aqui querem Jesus? 3.000 almas levantaram as mãos. Que nem alguns fizeram aqui. 3.000 almas levantaram as mãos e entregaram a sua vida para Cristo.